noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Nós estamos aqui mais uma vez para prestarmos esse culto ao Senhor. Ainda nesta forma, online, virtual, não é ideal, mas é o recurso que o Senhor nos deu nesse momento tão difícil que estamos vivendo. E se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente, prestando o culto ao Senhor de forma presencial. Que Deus nos abençoe nessa noite, fale ao seu coração, esteja com todos nós. Vamos orar, vamos fazer nossa oração de invocação. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua presença. Te pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre cada um de nós. Que o Senhor esteja conosco no dia de hoje, na noite de hoje, nos abençoando, falando aos nossos corações, ouvindo também as nossas orações. Que o Senhor receba, ó Deus, este culto, que, ó Deus, suba, ó Deus, como um aroma suave ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.
noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vou fazer agora uma oração, confissão de pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, possa, Senhor, falar aos nossos corações. Abençoa, Jesus, essa noite, que seja uma noite, Deus, na tua presença, Senhor. E também, Senhor, venha estar nos perdoando, Senhor, dos nossos pecados. Tudo que não for do teu agrado, Jesus, tire de nós. Senhor, tem misericórdia nas nossas vidas, Jesus. Fala conosco, Deus, nessa noite. Nos abençoa, Jesus. É que eu te peço, mais uma vez, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. A passagem que eu vou ler hoje, ela é muito importante. Ela fala muito sobre fé. E eu gosto muito de falar sobre fé. Porque eu fui uma pessoa que conheci o que é o poder da fé. Quando eu estive com câncer no pulmão. Então hoje eu posso falar com certeza
que a fé remove montanhas, que a fé nos leva até o trono de graça de Deus. Então a palavra é Atos 12, do 1 até o 16. Herodes manda matar a Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos asnos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternas de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. E considerava ele nisso, e foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando ele com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Essa passagem, irmãos, ela é maravilhosa. Ela nos leva a confiar em Deus. Ela nos leva a ver que não tem problema, não tem situação, não tem causa que Deus não responde. Então, irmãos, eu quero dizer agora que ele foi levado para a prisão. E Herodes, para agradar o povo, simplesmente matou Tiago à espada. Que prêmio para o povo. Que consolo, que alegria. O povo se alegrou com isso. Que contradição, né, irmãos? Tirando uma vida para fazer a alegria do povo. Deus não fez assim. Deus tirou a vida do seu filho, permitiu que seu filho perdesse a vida, para que você tivesse vida em Cristo. Para que você conhecesse o poder de Deus e o grande milagre de colocar o seu filho numa cruz tão rude para salvar a tua vida. E você hoje está fazendo o que com essa vida? Está entregando ela nas mãos de quem? Está se escondendo na pandemia? Está se colocando dentro das suas portas fechadas? Esquecendo do que Deus fez por você? Olha, há tempo ainda. A hora é agora. A oração tem poder. Aonde você está? Ajoelha, fala com Deus.
que você quer se voltar para Ele. Eu sei que nessa pandemia, muita gente se afastou, muita gente com todo o tempo que está tendo, não ora mais, não fala mais com Deus, não tem tempo para Deus. Mas saiba que Deus está olhando para você, Ele está vendo você. Não é a pandemia que vai te afastar de Jesus, é você mesmo. Então o que Pedro fez? Pedro estava encerrado na prisão, porque o rei resolveu, para agradar o povo mais ainda, mandou prender a Pedro. Qual era o crime de Pedro? Qual era o pecado de Pedro? Mas Pedro estava em contínua oração. E ele estava preso, muito preso, com 4 quaternas de soldados. E mesmo assim ele dormia. Mesmo assim eu me pergunto, eu no lugar de Pedro, será que eu dormiria? Será que eu teria condições de dormir? Porque lá não fala de que maneira ele estava preso. Como ele conseguiu dormir em meio a tanta tribulação. Mas Pedro dormia tranquilamente. Sabe por quê? Porque ele confiava no Deus dele. Ele sabia nas mãos de quem ele tinha colocado a sua vida. E aí Pedro dorme tranquilamente. E o Senhor opera. E o anjo vem. E a prisão é iluminada. E Pedro é tocado do lado. E o anjo lhe diz, levanta-te. O Senhor diz para você agora, levanta-te. Sai dessa pandemia. Se volta para mim. Dentro da tua casa, no teu trabalho. Você tem tempo para tudo. Você vai trabalhar, você vai no shopping. E Deus, como é que está na tua vida? Os prazeres do mundo é melhor? Maior do que aquele Deus que deu a vida do filho dele por você? E o anjo fala com Pedro. Pedro não entendeu nada. Pedro não entendeu. Mas ele se levantou. E eu creio que naquela época fazia frio. Porque o anjo disse para ele, levanta-te depressa. E o Senhor te diz agora, levanta depressa. Se volta para mim. O teu tempo está sendo contado. O que você está fazendo da tua vida? E quando Pedro se levanta, as cadeias caíram das suas mãos. Pedro não poderia ser levado dali com aqueles soldados. E aos olhos do mundo, ele não poderia jamais sair dali, sem que ele não levasse os soldados junto com ele. E os soldados não o levariam e o prenderiam mais ainda. Mas as cadeias lhe caíram. O Senhor hoje quer tirar as tuas cadeias. O Senhor hoje quer te libertar dessa prisão. O Senhor quer fazer uma aliança nova contigo. O Senhor quer cuidar de você. Deixa o Senhor cuidar de você. E Pedro disse, as cadeias lhe caíram. E o anjo lhe disse, cinge-te, ata tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava acontecendo. Pedro achou que ele estava sonhando. Não podia ser verdadeiro. Mas Pedro cria num Deus verdadeiro. E Pedro começa a seguir o anjo. E as portas da prisão, a primeira, a segunda porta, se abriram. Mas como essas portas se abriram? O Senhor hoje quer abrir uma porta na tua vida. O Senhor quer abrir as portas para você passar. Não vai ser pandemia que vai te impedir de seguir, de adorar a Deus. E Pedro seguia. E passaram a primeira, a segunda. Os guardas não acordaram. Os guardas não se despertaram. Porque Deus estava no comando. Quando o povo atravessou o deserto, Deus mandou uma nuvem de dia. Porque era muita gente. E Deus queria cuidar daquele povo. E uma coluna de fogo à noite. Para os guiar. Para os livrar de todo o mal. Hoje, olhe para o céu e veja que Deus tem uma coluna de fogo. Deus tem uma nuvem para cuidar, para te guiar no caminho que você quer andar. Desde que você se volte para Deus e ande com Deus. E Pedro, tornando a si, depois que chegou no caminho da esquina, Pedro torna a si porque o anjo já não precisava mais acompanhá-lo.
O anjo não precisava mais levar Pedro, porque Pedro já estava fora do perigo. E aí o anjo deixa. E ele faz o quê? Ele vai à casa onde a igreja fazia contínua oração. O que é a oração na sua vida? O que você faz? O que você está fazendo para Deus nessa pandemia? Como está sendo a tua vida? Uma vida inútil? Uma vida contada nos prazeres do mundo? Ou uma vida voltada para Deus? Há tempo ainda. O tempo é agora. Vai cair agora as algemas. Vai cair agora os grilhões. Os portões vão se abrir. E Deus vai operar na tua vida. Assim como ele operou na vida de Pedro. E Pedro estava esperando para ser morto como Tiago foi. Mas quando ele vai à casa onde estavam orando, onde a igreja fazia contínua oração, vem uma menina atender a porta quando ele bate. A menina de alegria, ela não abriu a porta, ela não acreditava no que ela estava vendo. Mas a igreja estava orando. E quando ela volta para dentro, que ela grita, que ela fala com os irmãos, Pedro está à porta. Você está sonhando? É o anjo de Pedro. Como o anjo de Pedro? A igreja não estava orando? Você não está orando? Cadê a tua fé? Cadê a tua confiança? Deus é maior do que o teu problema. Deus está agindo agora na tua vida. E quando eles abrem a porta, a alegria foi muito grande. Porque Pedro estava ali. E Pedro estava para testemunho vivo do poder, da grandeza e da realidade do que eu sei que o Senhor existe. E Ele reina no nosso meio. Faça a prova desse Deus hoje. Se volte para Ele. Ele vai te livrar de todas as prisões que te prendem agora. E Pedro fala para eles ficarem em silêncio. E Pedro manda avisar os irmãos. E Pedro vai para outra cidade. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O poder de Deus é muito grande para operar milagres e maravilhas. Deus não abandonou Pedro. Deus não vai abandonar você. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja a crise que está acontecendo, o poder de Deus ainda é maior. Deus opera. Deus sustenta, Deus levanta, Deus liberta. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa é a palavra, irmãos, que eu orei e pedi para Deus e Ele me deu. Não estou falando de mim mesma, porque sou muito pequenininha, mas o meu Deus é grande. E Deus libertou aquele povo. Deus esteve com o povo no deserto muitos anos. Mas Deus estava sempre presente. Embora o povo era rebelde. Embora o povo, às vezes, se desviava do caminho do Senhor. Como acontece hoje. Mas Deus estava sempre trazendo o povo de volta. Eu quero lhe dizer, Deus não vai desistir de você. Deus está aí agora, do teu lado. Ajoelha, fala com Deus. Senhor, eu estou voltando, não só eu, mas também a minha família. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Então, irmãos, nós vamos fazer uma oração de intercessão. Vamos interceder pelos nossos irmãos, pelos problemas, por nós mesmos, né? Para aqueles que estão sofrendo, passando necessidades. E antes de nós orarmos, gostaria de ler um texto que está na palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, versos 13 em diante. Diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Este momento é um momento muito importante, irmãos. Nós estaremos orando não apenas por nós mesmos, mas também para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão necessitados, pelas pessoas, pelos irmãos, pelos amigos que de alguma forma têm sido atormentados com problemas, dificuldades, tribulações. Enfim, nós, como Igreja do Senhor, estamos aqui para também ajudarmos essas pessoas nesse sentido. E a primeira coisa que nós devemos fazer é orar, é buscar o Senhor. Então nós vamos fazer a nossa intercessão, lembrando aos irmãos que na quinta-feira nós temos a nossa live, estamos também intercedendo pelos pedidos. Se os irmãos puderem acessar e participar também, colocar ali os seus pedidos de oração, nós faremos também a nossa oração de intercessão. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem, ó Deus, prestado, Deus, assistência espiritual, nos ajudado em momentos difíceis. Tem, ó Pai, cuidado, Deus, preservado mesmo o teu povo. Nós estamos vivendo um momento muito ruim, ó Deus, na nossa geração, na nossa história, em que muitas pessoas morrem, Senhor, por causa dessa doença, por causa dessa pandemia, Senhor, e estamos tristes por isso, mas ao mesmo tempo confiantes e esperançosos de que o Senhor fará ainda, Deus, maravilhas, grandes coisas. O Senhor já tem feito isso por nós, por isso nós estamos alegres, por isso que nós estamos aqui orando e te buscando, Senhor. Eu quero, Deus, interceder juntamente com os meus irmãos, pelas pessoas que estão, ó Deus, enlutadas, pelas pessoas que estão sofrendo de alguma forma, com doenças, com enfermidades. Ó Deus, são muitas necessidades, o Senhor conhece cada uma delas, mas que o Senhor tenha misericórdia e coloque a tua mão. Abençoa, Deus, os enfermos, abençoa os caídos, abençoa os desanimados. Ó Senhor Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Aqueles que estão nesse momento, Senhor Deus, intercedendo por suas famílias, que o Senhor Deus olhe e escute, ó Deus, cada uma dessas orações. E esteja, Deus, fazendo a tua vontade também, porque nós dependemos dela. O Senhor é um Deus soberano e sabemos, ó Deus, o quanto nós necessitamos de ti. E por isso, ó Deus, nós estamos recorrendo a ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe, Deus, o teu povo, Senhor. Olha, Deus, para cada um de nós, com misericórdia, como o Senhor tem feito sempre. Muito obrigado também pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós oramos agradecidos e ainda te pedimos essas bênçãos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pois é, irmãos, nós já estamos terminando o nosso culto, infelizmente, mas agradecemos a Deus por podermos cultuar mais uma vez, estarmos juntos, ainda que distantes uns dos outros, dessa forma virtual. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Lembrando os irmãos que já estaremos no próximo mês, em dezembro, nos reunindo na nossa congregação de Vila Rosa, nas orações de quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas. A partir de dezembro, nós estaremos juntos, reunidos presencialmente. Claro que com todas as restrições, né, com todo o cuidado, né, usando nossas máscaras,
higienizando nossas mãos, todos os utensílios, né, as cadeiras, enfim, mas estaremos nos reunindo. A nossa igreja sede, IPI Paulo Silas, estará retornando também com seus trabalhos, né, na reunião de oração na terça-feira e no culto aos domingos. A nossa congregação ainda não irá se reunir presencialmente nos domingos. Somente voltaremos em janeiro, dia 17 de janeiro. Mas, por enquanto, nós ainda poderemos nos reunir na quarta-feira, na reunião de oração. Se você deseja mesmo estar conosco, entre em contato com a gente, porque nós temos uma limitação, né? Não podemos ter ali muitas pessoas, né? O local é pequeno, mas precisamos nos adequar, precisamos nos adaptar, que é um novo momento, um momento diferente daquele que nós estamos vivendo. Mas, se você tiver interesse mesmo de participar das reuniões de quarta-feira, entre em contato conosco, amém? Então, nós vamos fazer nossa oração final e depois implementaremos a bênção. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença, cultuando o Teu nome através desse culto, Senhor Deus, através desses momentos de oração, que o Senhor Deus ouça mesmo as nossas orações, que o Senhor Deus continue falando nos nossos corações, a palavra, Senhor Deus, foi uma bênção na nossa vida. Obrigado, Deus, pela vida da nossa irmã Rita, Senhor. Continua abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E ser conosco, Deus. Nos dê uma semana de muitas vitórias. Nos abençoe, ó Deus, e nos ajude em todos os momentos. Esta é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Sua graça me alcançou.
it and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the